Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, o seu professor de Direito Eleitoral. Estamos de volta ao nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Estamos ainda falando sobre propaganda, é a parte 3, essa é a nossa aula de número 6 do nosso curso. Para você que não adquiriu o curso ainda, é só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Cada aula em vídeo nós debatemos os principais pontos importantes para a sua formação, focalizando nas eleições municipais de 2020, certo? A ideia é que a gente debata, que a gente trate daquilo que é mais relevante. Nós vamos ter um momento que vamos falar só sobre a reforma de 2019, então é uma aula especial sobre esses temas, tá? Sobre as mudanças que tivemos nas legislações. Então, mais uma vez, para você adquirir o curso completo, né, acompanhando a disponibilização das aulas por meio do cronograma, é só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Agora nós vamos começar abordando a questão dos atos de propaganda. Qual a informação primeira que nós temos sobre os atos de propaganda? A primeira informação é que as propagandas elas poderão ocorrer seja em recinto aberto, por exemplo, na rua, ou em recinto fechado. Em ambos os casos, essa propaganda ela não vai depender de licença da polícia. Então, não é necessário que seja pedida uma licença para que essa propaganda ocorra, seja em recinto aberto ou fechado. Nós estamos aqui falando no princípio da liberdade de propaganda eleitoral, que não será cerceado, certo? Apesar de não depender de licença, a lei das eleições estabelece que o candidato, o partido ou coligação, e lembrando que as coligações partidárias nessas eleições municipais de 2020 somente existirão sob a forma de sistema proporcional, então para os cargos majoritários, uma vez que foi vedada a coligação para o sistema proporcional, então nós poderemos ter coligações na configuração de candidatos a prefeito e vice, e não mais para vereadores. Tá? Então o candidato, o partido ou a coligação, promotora desse ato de propaganda, fará devida comunicação à autoridade policial. Independe de licença, mas isso não isenta da comunicação. Tá? Então, a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização. Então, antes da realização do evento, é de suma importância que a autoridade policial ela seja comunicada do ato que irá ocorrer. Qual é o objetivo dessa comunicação? Garantir, segundo a prioridade do aviso, então aquele que avisou primeiro, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Então veja, a ideia desse aviso, desta comunicação, é para que não tenham ali vários eventos acontecendo no mesmo local, no mesmo horário, e que ocorra brigas, discussões. Vamos imaginar que são partidos políticos contrários. Então, a ideia é proteger o cidadão, certo? Então, é de suma importância essa comunicação de no mínimo 24 horas antes da realização do evento. Tá? Uma vez comunicada, essa autoridade policial ela vai tomar as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Então, muita atenção. A ideia de que a autoridade policial seja comunicada é que ela possa proteger, garantir que o ato aconteça e o tráfego de pessoas, o funcionamento dos serviços públicos não sejam afetados. Tudo certo? Sobre a questão dos atos de propaganda? Bacana. A questão dos alto-falantes. Os alto-falantes, eles são permitidos nas eleições, não é? Mas veja o que diz a legislação. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, aqueles equipamentos em que torna o som mais alto, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido
entre as 8 horas da manhã e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Então, olha, a possibilidade de alto-falantes entre as 8 da manhã até as 22 horas. Ninguém merece 6 horas da manhã você ouvindo alto-falante, comunicando e fazendo propaganda eleitoral. Não é? Nós estamos falando de alto-falante ou amplificadores de som. Daqui a pouco nós falaremos sobre carros de som, em que nós tivemos alterações nesse ano de 2019 sobre a sua possibilidade de modalidade de propaganda eleitoral. Tá? A instalação dos alto-falantes, e aqui nós falamos do alto-falante fixo, ele é vedado quando distar menos de 200 metros de sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis, outros estabelecimentos militares. Então, tomar cuidado aqui, hein? Observar essa vedação. Que mais? Dos hospitais e casas de saúde para preservar o sossego daqueles enfermos, das escolas, das bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando estiverem em funcionamento. Né? Então, muito cuidado, porque o uso de alto-falante é permitido dentro desse limite de horário, entre as 8 da manhã e as 22 horas. No entanto, nós temos aqui algumas vedações que precisam ser seguidas, serem obedecidas, para que não possa configurar violação ao ordenamento jurídico. Ok? E é lógico que quando eu falo de funcionamento desses equipamentos, vedação de funcionamento desses equipamentos em uma distância inferior a 200 metros de uma escola, de uma biblioteca pública, a lei é muito clara que somente quando em funcionamento. Portanto, se eu tenho uma escola no domingo, não está funcionando, não há por que vedar esse alto-falante próximo a essa escola, distando menos de 200 metros. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar? Comícios, será que pode ou não pode? Nós temos que diferenciar comícios de showmício. Showmício era uma conduta muito comum, onde antes do candidato fazer o seu discurso, apresentar as suas ideias àquela comunidade, tinha uma apresentação artística. E é claro que as pessoas iriam para esse showmício não pelo candidato e pelas suas ideias, na maioria das vezes pela apresentação artística. Vocês conseguem entender por que foi vedado o showmício? Porque, veja, aquele que vai contratar o showmício, o show, o artista, ele precisa ter uma condição financeira maior, porque é caro, não é barato. Não é? Muitas vezes tem que pagar por isso. Somente aqueles candidatos que tinham uma condição financeira significativa conseguiam fazer isso. Então, pensando na igualdade de oportunidades, vedou-se a possibilidade de showmício. Mas o comício continua sendo permitido. Quando isso pode acontecer? Quando o comício é permitido? Veja, a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas, então estou falando de aparelhamento fixo, será permitido no horário compreendido entre as 8 horas da manhã e as 24 horas, então das 8 à meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha. O comício de encerramento da campanha, ele poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então, ao invés de ir até as 24 horas, poderá ir até as 2 horas da manhã. Haja vontade, não é? Então, qual é a exceção? O comício de encerramento, ele pode ser prorrogado por mais 2 horas. Então, o comício normal, das 8 às 24 horas. O comício de encerramento podendo ser prorrogado, por mais 2 horas. Tá bom? No dia da eleição, nós temos algumas condutas que não são permitidas. Vamos entender quais são essas condutas.